Conversando com o especialista. No Conversando com a Especialista de hoje, o programa Saúde no Mar amplia o nosso quadro semanal das segundas-feiras, que é o Comer e Ser, numa parceria com a Universidade Federal da Bahia, sob a coordenação da professora Neuza Miranda, que está aqui com a gente hoje para bater um papo sobre como o brasileiro se alimenta. A gente agradece a presença da Giese Ribeiro, ela que é nutricionista, formada pela Universidade Federal de São Paulo e é mestranda aqui também em nutrição pela UFBA. Bem-vinda mais uma vez, Giese, aqui é o Saúde no Ar. Bom dia. E estamos aqui também para conversar sobre como o brasileiro se alimenta com Erival Amorim Gomes Júnior, ele que é nutricionista e mestre em ciência da alimentação. Bem-vindo, Erival. Bom dia a todos, agradeço pelo convite e vamos para esse bate-papo aí, né? Um tema bem pertinente. Pois é, né? Porque o brasileiro, que ideia que a gente faz da forma como o brasileiro se alimenta? Somos um povo que fazemos boas escolhas em termos de alimentação, a gente se alimenta bem, nossa base nutricional está adequada do ponto de vista de vocês, especialistas em alimentação. Vamos lá. Quer começar? Naturalmente, a base da alimentação brasileira ela é sim saudável. Feijão, arroz. Nós temos muitas ofertas de frutas, verduras. Então, naturalmente, a base da alimentação brasileira ela é saudável. Porém, com as mudanças no dia a dia, a grande oferta de alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos de pacote, cheios de ingredientes, na lista de ingredientes, tem entrado na rotina dos brasileiros de forma muito grande. Então, a gente tem que retroceder, né? A alimentação mais natural, como os nossos avós. Aquilo que a gente aprendeu com a vovó que ficou para trás, tem que voltar. Agora, essa duplinha aí, feijão com arroz, pensando do ponto de vista nutricional, por que a gente estaria bem em termos nutricionais se a gente faz essa opção, se tem isso à mesa todos os dias? O feijão, o arroz, aí acrescentar aí, né? Uma proteína, pode ser a carne branca, o frango, o peixe ou a carne vermelha. Mas por que ela dá um equilíbrio, o feijão com arroz? O que ele tem de nutrição? Na verdade, essa combinação do feijão com arroz é o que a gente traz, que é o prato típico da população brasileira. Vai ter uma combinação tanto de carboidrato, também de proteína. E, na verdade, não necessariamente precisa ter essa fonte proteica. A gente tem também a população vegetariana aí, né, que opta por não consumir carnes, leites e derivados. Então, o feijão com arroz acaba sendo um prato completo, quando associado a verduras, a verdura, salada e fruta. Então, não necessariamente a gente precisa ter um frango, uma carne ou um ovo como uma fonte proteica, porque a combinação dos aminoácidos presentes, tanto no arroz quanto no feijão, vai estar trazendo também essa necessidade, vai estar suprindo a necessidade proteica da população, no caso. O feijão vai ser fonte de ferro também, não é isso? O arroz também traz energia. O que eles trazem de substância, né? de benefícios para o funcionamento do organismo? É isso, o arroz ele tem mais carboidrato, o feijão ele traz um aporte melhor de proteínas, também tem ferro. E também nessa época da quaresma, muitas pessoas começam a tirar carne, como ele acabou de comentar. Não precisa a pessoa ficar pensando, ai meu Deus, é uma refeição fraca. Não é uma refeição completa, cheia de nutrientes, cheia de fibra. O feijão também é muito rico em fibra. O problema é que o danado do feijão tá caro pra caramba agora nesse período que tivemos aí de estiagem, né? Já que estamos na era das substituições, o que pode ser a dona de casa, né? Enfim, pode substituir nesse momento o tradicional feijão com arroz? O que pode colocar aí no lugar do feijão e que vai trazer o mesmo benefício? Nós tivemos essa questão aí do aumento, né, do preço do feijão. Mas assim, dentre as opções, o feijão acaba sendo ainda o que está um pouquinho mais barato. Pois é, a lentilha que poderia ser um substituto, a carne também. Pode ser um substituto, a ervilha também pode ser um substituto, o grão de bico, mas também são alimentos que também não estão tão baratos quanto o feijão ainda. E também é bom lembrar que o feijão ele rende bem, né? Então mesmo ele estando mais caro, quando a gente cozinha o feijão, 1 quilo de feijão ele vai render bastante. Então, e também procurar outros tipos de feijão e ir para esses comércios mais populares. Feira de São Joaquim, por exemplo, é um lugar que às vezes você consegue vários tipos de feijão e consegue dar uma conversada com o vendedor para ver se ele consegue fazer um desconto. Mas o feijão realmente é o mais barato dentre as leguminosas. Pois é, e o brasileiro também gosta, né, da fava, daquele feijão de corda. Delícia, tá bem, super nutritivo. Enfim, tem que variar, tem que usar da criatividade nesse período. Aliás, criatividade aqui não falta, já tem ouvinte na linha querendo chamar. E essa questão das substituições, podemos falar sobre isso logo mais? No que é bom, no que é ruim.
porque às vezes uma substituição pode não necessariamente estar mantendo os mesmos nutrientes. É verdade, Jéssica? Pode acontecer? Pode acontecer. Algumas pessoas fazem algumas substituições sem ter muito conhecimento, então podem se prejudicar quanto à oferta de alguns nutrientes. Então, é sempre bom procurar um profissional para entender direito quais os alimentos que fazem parte da mesma família, para saber substituir de forma adequada. Ok. E se a substituição é uma indicação ou é apenas um modismo? Não tem muito modismo por aí, substituir isso por aquilo, tem de tudo. Já vi várias coisas, às vezes dá certo, às vezes não, porque até o sabor vai mudar. Enfim, tem a questão cultural também que precisa ser preservada, mas vamos lá saber o que é que os nossos ouvintes, a Nil ou o Nil, do bairro do IAPI, na linha 1, bom dia. Bom dia. Ah, Nil, oi querida, bom dia, sua pergunta. Bom dia para todos, rapidinho. Eu quero tirar uma dúvida, porque nem tudo que está na internet é verdadeiro. Isso. Eu fiquei sabendo que a beterraba e a cenoura contém uma quantidade enorme de açúcares. Eu parei de comer por isso. Eu queria que a nutricionista me informasse se é verdade. Bom dia para todos. Bom dia, querida. Pois é, teor de açúcar em cenoura e beterraba, né? Ela falou? Não tem que ter medo da cenoura e da beterraba. Elas contêm carboidratos, mas ela também contém muita fibra, contém várias vitaminas. Então, esse medo que as pessoas começaram a ter de frutas, de verduras que são mais ricas em carboidrato, tem que ser desmistificado. Não precisa ter esse medo, não. Pode voltar a comer sua cenoura, sua beterraba. As coisas que você tem que ter medo, assim, que tem muito açúcar, são coisas que você compra de pacote, industrializados. Essas coisas, assim, que muitas vezes tem um apelo fit, saudável e tudo, não são tão bacanas. Mas cenoura, beterraba, frutas, pode comer tranquilamente. Agora, talvez a preocupação dela também, né, Erival? Alguns pacientes, por exemplo, paciente diabético, às vezes ele fala assim, bom, mas eu não sabia. Eu comia arroz e arroz é açúcar. Faz essa coisa. Na verdade, não é que mas há um processo metabólico aí que vai transformar. Como é que é isso? Para que o nosso ouvinte entenda melhor esse mecanismo. Por que alguns alimentos se transformam de forma mais potencial em açúcar? Porque, na verdade, são principalmente os alimentos fontes de carboidrato, como, por exemplo, o arroz. Mas existem outras opções, como, por exemplo, o arroz integral e até mesmo formas de combinar esse arroz com outros alimentos para estar reduzindo o índice glicêmico, que é justamente como vai impactar na glicemia dessa pessoa. Então, por exemplo, o que o ouvinte perguntou a respeito da cenoura e da beterraba. Tem carboidrato? Tem. Mas a quantidade de carboidrato não vai ser suficiente para ser prejudicial à saúde de uma população, por exemplo, uma população diabética. Por quê? Porque tanto a beterraba quanto a cenoura vão ser fonte de fibra também, e a fibra vai acabar ajudando a reduzir a absorção desse açúcar. Então vai ser absorvido de maneira mais lenta na corrente sanguínea. Então não seria uma problemática tão grande para a população. Obrigada. Então vamos ouvir aí a Eliette, agora que está no bairro do Itaigara. Olá, Eliette, bem-vinda. Sua dúvida, querida. Oi, Eliette, tá na linha? Não? Daqui a pouco, então, pede a Paloma aí para entrar em contato. Enquanto isso, tem a Maria Barreto, lá da Palestina. É verdade, fui ao nutricionista, reeduquei a minha alimentação e perdi 10 quilos em 6 meses, pois eu estava com obesidade grau 1 e já estou com esse processo, já estou com sobrepeso. Ou seja, ela ainda está em processo de emagrecimento, mas já saiu daquele limiar de obesidade grau 1 para sobrepeso. Ela ganhou coisa aí? Ganhou mais saúde? Muito mais saúde. E tá em processo, isso é importante. Ela comentou, foi a nutricionista, se informou, fez uma reeducação alimentar. Ela vem perdendo peso, não procurou uma dieta da moda rápida para perder muito rápido. Então, é um processo. Ninguém engordou de um dia para o outro, então não dá pra gente querer emagrecer de um dia para o outro. Então, parabéns, continue nesse processo que é complicado, a gente sabe, não é fácil, mas dá pra fazer. Foi um bom desafio para ela. 6 meses, 10 quilos, acho que ela fez um belíssimo trabalho aí, né? Claro, juntamente com o profissional, que ela disse, acompanhado por um nutricionista. Então, é possível fazer uma educação alimentar e perder peso. Até porque nós estamos falando sobre como o brasileiro come e temos também essa cultural. O brasileiro gosta de comida pesada, de feijoada. Aí tem aqui no Nordeste sarapatel, as comidas dobradinhas, tudo aquilo que a gente gosta, né? A comida nordestina. E tem essa característica muito grande. Mas será que dá para dizer não a isso? Como? É o que a gente vai saber daqui a pouco. Eliette, sua dúvida. Bom dia. Bom dia, todos ouvindo. Ô, Patrícia, eu gostaria de saber assim, se o açafrão
é um anti-inflamatório natural e qual a quantidade que a gente pode fazer de uso por dia. Obrigada pelo programa. Bom dia para todos os ouvintes, para todos vocês. Um beijão, bom dia. Obrigada, querida. Vamos lá, açafrão tá super na moda. Tá. Olha, é um dos produtos, tem esse conhecimento mais estudados recentemente, né? Dentro da área nutricional e também dentro da área da saúde como um todo, né? Por que será? Porque o açafrão acaba sendo um condimento também barato de ser utilizado e tem características anti-inflamatórias, como a ouvinte perguntou. E com relação à quantidade, você pode estar utilizando o açafrão, por exemplo, temperando o arroz, tá temperando o frango. Então, uma porção média aí, mais ou menos de uma colher de sobremesa por dia, assim, para estar preparando as refeições mesmo. Não tem uma indicação do consumo isolado do açafrão. Claro que existem algumas formas ou alguns fitoterápicos que você consome em cápsula, mas se a gente pode estar utilizando isso na alimentação, não tem a necessidade de estar utilizando nenhum tipo de formulado. Comprando aí de boa qualidade, pode fazer essa utilização, como ele colocou, nas saladas, nos molhos, cozinhando o arroz. Eu gosto muito do açafrão, mas ainda é uma coisa que está entrando na cultura do brasileiro, engraçado, né? A gente não tem muito hábito de usar o açafrão. Não tinha, mas como tem se falado tanto do açafrão ultimamente, né? É muito fácil de encontrar e como Erival disse, é barato e ele é um super alimento, ele é muito antioxidante, é muito bacana de adicionar. E também para tirar esses temperinhos processados, aqueles tabletezinhos cheios de sódio. Procurar condimentos naturais. Bacana. Então, voltando a falar de como o brasileiro come. A gente pensa em outras culturas, onde, por exemplo, a massa, né? Italiano, a gente sempre fala nisso, adora comer uma pasta, uma massa. Aqui, talvez, a gente não tenha tanto esse hábito, mas, olhando a forma de comer do brasileiro, onde está mais aí o risco, aquilo que a gente tem que ficar ligado na nossa cultura, no nosso hábito, mais que impacta na saúde. O que é que vocês observam que são os grandes vilões dentro da cultura e da forma de comer do brasileiro? Eu acredito que o grande problema hoje em dia é justamente o consumo excessivo de produtos industrializados. Como o Jesse falou, a questão dos tabletes, mas também até mesmo se a gente for trazer para a alimentação infantil. Se a gente parar para observar a merenda das crianças, a maioria vai ser o quê? Biscoito recheado, rico em carboidrato, rico em açúcar, rico em gordura adicionada. E isso daí a criança já vai crescendo com esse hábito do consumo de produtos industrializados, porque vai ter esse exemplo em casa, a criança vai crescer já condicionada a consumir produtos industrializados, e isso vai ter um impacto muito grande na saúde dessa criança, no futuro adolescente e futuro adulto. Então, por isso que a gente vê hoje em dia aumentando as taxas de sobrepeso e obesidade, as taxas de doenças crônicas não transmissíveis, no caso hipertensão e diabetes, que estão associadas justamente ao consumo de produtos industrializados. Pois é, então isso já está fazendo parte da nossa cultura. Quando a gente observa outros povos, por exemplo, os americanos, né, que tem um sobrepeso, parece, que está aí no topo, né, da lista do ranking do país com um número maior de pessoas acima do peso, mas o Brasil também está seguindo essa faixa. A gente fala, bom, mas lá eles têm muito mais acesso, tem a questão econômica que dá a facilidade dos fast foods e desse tipo de alimento processado. Mas aqui no Brasil também prefere-se comprar um biscoito recheado do que, como você falou, né, uma penca de banana que às vezes vai sair mais barato e a nutrição vai ser bem melhor. E a banana está aí fácil para o brasileiro. Não só banana, várias frutas estão disponíveis de formas... É barato comprar fruta aqui no Brasil. Muitos locais não são tão baratos quanto o Brasil. Pesquisas que mostram, assim, fast food fora, por exemplo, nos Estados Unidos, fast food é muito mais barato. Aqui no Brasil ainda tem essa diferença de preço que é benéfica pra gente, porque alimentos saudáveis, banana, maçã, frutas em geral, são mais baratas que, por exemplo, fast food, lanches, esses comuns. Olha aí, pois é, né? Às vezes tá todo mundo... Tem gente que já tá cuidando, tá mais de olho na sua saúde, fazendo escolhas, mas aí tem a questão dos hábitos, Giese, também Erival, né? Como a nossa ouvinte está falando aqui. A Zorilda, da Fazenda Grande. Ela diz que até cuida bem da saúde, da alimentação, mas ama queijo. E tá com o colesterol um pouco alto, mas como é que ela pode resolver essa questão? Ama queijo, tem colesterol alterado e... No pão, ela fica dizendo, meu Deus, o que é que eu faço, né? Pão sem o queijo não dá, né, Zorilda? O que é que ela faz? Então existem substituições que ela pode estar utilizando. Agora, assim, para falar assim, de maneira geral, seria estar optando, no caso,
por um pão integral, que não é muita realidade do Brasil, que a gente tem a maioria dos pães integrais, na verdade, eles têm mais farinha de trigo da comum refinada do que integral. Mas, por exemplo, um substituto do pão muito mais barato. Em média, o quilo do pão hoje é o quê? R$ 8,50, R$ 10, né? O quilo do aipim é R$ 2,50. Então é um substituto do pão que pode ser utilizado. O queijo pode estar optando por algum queijo que tem um teor de gordura menor, como por exemplo o queijo Minas Frescal. A ricota também como um substituto. Não que só vai comer só queijo Minas Frescal ou ricota, mas já é um substituto. Então, se gosta de queijo, não quer ficar sem o queijo no pão, ela pergunta se pode colocar o queijo no pão. Claro que tem outras coisas também que ela pode fazer, mas aí optar por um queijo mais light, um queijo branco, seria isso? Exatamente, e também procurar alguém para orientar ela quanto à atividade física, para melhorar esse perfil de colesterol dela. Então, é tudo um conjunto, né? A alimentação saudável junto com uma rotina saudável vai melhorar esse aspecto para ela conseguir comer o queijo dela e comer o pão, mas e também fazer escolhas, variar um pouco esse queijo é bem importante, como o Erival comentou. Uma coisa importante que Jesse falou sobre a questão da atividade física, também sobre uma vida saudável, é porque hoje em dia as pessoas têm ficado muito reféns a restrições alimentares. Isso acaba impactando também até na questão da saúde mental. Então, quando a gente parar para pensar um pouquinho da definição de saúde, é bom trazer tanto essa questão da atividade física, da alimentação e também da saúde mental, porque às vezes a gente fica ali cria umas psicoses, uma pressão muito grande com relação a emagrecimento, a comer só determinado grupo alimentar. Então, como o Jesse falou, é importante estar procurando um profissional justamente para estar orientando. Porque assim, se alimentar bem não é difícil e não é caro. Então é só uma questão mesmo de orientação para saber o que se alimentar, qual horário se alimentar, da melhor maneira possível. E eles até desenvolvendo transtorno, né, alimentares por essa pressão de ser magro, de ter o corpo perfeito. Então a gente já falou várias vezes isso aqui. É claro que cada um vai ter o seu padrão, vai ter o seu padrão de corpo, vai ter também o seu padrão alimentar. Então é importante você relaxar, fazer aquela alimentação saudável, equilibrada. Depois no final aqui, vamos dar aquela velha dica, né? De qual seria o prato ideal, o prato perfeito, distribuindo aí bem os alimentos para que você possa comer sem essa culpa e depois ficar, né, se ressentindo pelo que comeu. 33287666, tem mais ouvinte na linha participando com a gente. Olá, bom dia. Bom dia. Vamos lá, sua dúvida, querida, sua pergunta. É a Conceição, é do bairro de Parique. É o seguinte, eu gostaria de saber. Eu suspendi alguns alimentos na minha vida, assim por conta própria. Dificuldade de conseguir médico, mas eu sinto que eu tenho problema de prisão de ventre e quando eu como feijão, sinto muito gases e tudo mais. Então, eu reduzi bastante de comer feijão e algumas coisas assim. Aí eu gostaria de saber se a gente pode substituir fruta no horário de almoço, ou se tem algum problema, e eu tenho também problema de refluxo. Leite também eu tenho, acho que eu tenho intolerância, já suspendi, e algumas coisas assim, café, mas eu estou tentando buscar um médico para fazer um acompanhamento, entendeu? Mas estou fazendo algumas alterações assim, para ver. Porque tem coisas que eu como, eu sinto muito gases, muito mal-estar. Aí eu acho que é aquilo, aí eu vou suspendendo, vou tirando. Ok, obrigada. Mas tem orientação assim de um profissional, mas eu estou fazendo isso e estou sentindo um resultado positivo. Obrigada, querida, pela sua participação. É a consciência, sabedoria, enfim, né? A gente vai buscando alternativas ao que ela disse. A dificuldade de ter acesso ao médico, ao profissional de nutrição, embora a UFBA até tenha o seu, enfim, a sua praça, vocês podem falar melhor do que eu, se lá tem ambulatório para atender a comunidade. Mas isso que ela está fazendo é o certo, você ir observando no seu corpo aquilo que funciona, que não funciona, e você já ir evitando certos alimentos, pode ser um bom caminho. Com certeza. A pessoa que ainda não conseguiu, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é difícil conseguir alguns atendimentos, compreendemos totalmente, e ela tem feito certo, tem retirado alguns alimentos fazendo testes para ver como ela se sente com essa retirada. A questão do feijão que ela comentou, que fica com muitos gases, uma estratégia para diminuir essa questão dos gases do feijão é deixar de molho pelo menos 12 horas, trocando a água de 6 em 6 horas, para reduzir essa questão do estufamento que o feijão realmente pode dar. A questão do refluxo que ela comentou,
é bom ela diminuir as porções que ela come, diminuir a quantidade. Então, quem sofre de refluxo, é bom fracionar mais a alimentação, comer mais vezes durante o dia em menores quantidades. Mas é muito importante que ela continue buscando. A gente entende a dificuldade de conseguir um profissional para ver, porque ela tem diversas questões associadas. E talvez uma orientação mais direcionada, né, mais assertiva, vai dar para ela uma melhor qualidade de vida, né? Refluxo, várias coisas ela falou aí associadas. E teve uma pergunta que ela fez, que muitas pessoas fazem: é possível substituir um almoço, por exemplo, por fruta? Eu só me alimentar de fruta, comer um abacaxi, por exemplo, no horário que seria do jantar, por exemplo. Isso funciona? É possível fazer essa substituição? Aí vai depender da alimentação de maneira geral, não só de uma refeição, no caso do almoço. Mas assim, substituir um almoço por uma porção de frutas ou 2 porções de frutas, eu não vejo tanta viabilidade. Mas dependendo do caso, é de se estudar, é de se avaliar. Mas aí tem que avaliar as necessidades dessa pessoa e a alimentação dessa pessoa durante o dia inteiro. Porque assim, eu costumo dizer muito para os pacientes que não é uma refeição ou um alimento que vai fazer a pessoa se sentir bem, ou a pessoa engordar, ou a pessoa emagrecer. E sim um conjunto de fatores, como por exemplo a alimentação do dia inteiro. Ok, a questão de gestão de água também para muitas pessoas, né? Isso faz uma diferença muito grande. A gente sempre fala em alimentação, fala também na hidratação, e principalmente agora que está entrando na baixa estação, no outono e inverno, as pessoas acham que não precisam beber tanta água quanto no verão, o que não é verdade, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa sensação de não estar sentindo calor, não estar transpirando. Muitas vezes as pessoas acabam, tem gente que acaba chegando no consultório e fala: ah, tem dia que eu esqueço, nem bebo água. Não espera sentir sede para beber água. É isso. E na verdade nós temos uma recomendação diária, cerca de em torno de 1,8 litro, 1,6 litro de água por dia. E durante o verão as pessoas acabam bebendo mais água porque está sentindo calor, está transpirando. E durante esse período agora que a gente está começando aí agora de outono, inverno, as pessoas acabam omitindo muito o consumo de água. Sendo que em todas as estações, durante todo o ano, nós precisamos ingerir água de maneira adequada. No verão, até mais, porque tem a questão da perda por transpiração, tudo isso. Mas é importante estar lembrando essa questão da ingestão de água, cerca de 8 a 10 copos de água por dia. E além da hidratação, a ouvinte disse que sofre muito de prisão de ventre, que a água é fundamental. Muitas pessoas começam a adicionar fibra na alimentação, querendo reverter esse quadro de prisão de ventre, e não esquecem que tem que beber água, porque se você come muita fibra e não bebe água, vai acontecer o contrário, você vai ficar mais retido, mais preso. Então, água é muito importante também para o bom funcionamento intestinal. Então é tudo o equilíbrio e o bom senso. Falando nisso, qual seria aquele prato ideal? Tem aquela regrinha lá de dividir o prato, queria que vocês relembrassem isso, até para orientar o nosso ouvinte. No momento das refeições mais importantes, o café da manhã, o almoço, o jantar, qual seria uma dica básica? Claro que cada caso é um caso, sempre aqui não é uma consulta, mas apenas uma orientação. Estamos num programa de rádio. O ideal é que você vá mesmo a um ambulatório, procure um profissional, marque a sua consulta, faça a sua consulta ou no sistema público ou no privado, dependendo da condição de cada um. Mas o que seria uma dica rápida para aquela pessoa que está sem orientação nenhuma, mas que já quer começar a se organizar em termos nutricionais? Em primeiro lugar, tentar diminuir a ingestão de alimentos industrializados, né? Tá tentando comer mais comida de verdade mesmo. E tá sempre se atentando também às porções, à questão de doces, refrigerantes, de maneira geral, os produtos industrializados. E tentar combinar, né? Salada, verdura, que é muito omitido pela população. A gente tem principalmente aqui na região Nordeste, nós temos a questão da agricultura familiar, as pessoas plantam, então nós temos um fácil acesso a verduras, frutas, salada de maneira geral, e muitas vezes as pessoas acabam omitindo. Então está aumentando também a ingestão aí das verduras, das frutas e das saladas. Aquela questão do prato colorido, quanto mais cor melhor, tá valendo ainda, Jess? Com certeza, quanto mais cor melhor também. Se atentar também ao café da manhã. Muitas pessoas tomam um café da manhã muito básico. Adicionar frutas, adicionar alguma fonte proteica, iogurte, leite, ovos. Porque muitas pessoas geralmente comem o pãozinho e o café e ainda adicionam muito açúcar no café. Então, fazer que todas as suas refeições tenham pelo menos alguma cor, alguma fruta, algum vegetal,
alguma verdura. Ok, antes das considerações finais aqui dos nossos queridos nutricionistas que colaboram de forma brilhante aqui no nosso programa, tem a pergunta da Ângeles Faria. Ela diz o seguinte, Farias: se vocês têm alguma experiência com dieta, nutrição de pessoas com Down, principalmente na retirada de glúten, se conhece alguma coisa sobre isso, sobre essa parcela da população específica, que são os pacientes com Down? Tem alguma orientação específica? Senão pode ser um assunto de uma próxima série. Então, não tenho experiência com relação ao atendimento a essas pessoas, mas com certeza que em Salvador devem existir profissionais que trabalham com esse público, mas realmente já li alguns trabalhos que trazem justamente a recomendação da restrição ao consumo de produtos ricos em glúten por pessoas que têm algum problema neurológico, como por exemplo a síndrome de Down, crianças com déficit de atenção. Já vou falar também da relação do glúten com pacientes com Alzheimer. Autismo, enfim, vamos sugerir aqui, nós estamos no quadro, né? Já aproveitando aqui nesses minutos finais, já agradecer a Giese e também ao Erival, que sempre participam, falar também do Guia Alimentar Brasileiro, né? Acho que é importante a gente lembrar que ele existe, que ele está aí, pode ser acessado a qualquer momento. Inclusive foi o tema do seu artigo. Sim, o Guia Alimentar foi um documento proposto, né, pelo Ministério da Saúde, e que ele tem de caráter informativo, e ele traz várias sugestões de preparações, levando em consideração a questão da regionalidade, né, que a gente sabe que o hábito alimentar aqui em Salvador é completamente diferente do hábito alimentar lá no Rio Grande do Sul, que é diferente de São Paulo, que é diferente na região norte. Então ele traz algumas informações importantes a respeito da alimentação do brasileiro de maneira geral. Por mais que nós tenhamos hábitos alimentares distintos, o Guia Alimentar contempla justamente isso, informações a respeito de porções, de possíveis substituições, e também serve como uma ferramenta-chave para a criação de políticas na área de segurança alimentar. Então os municípios, as escolas utilizam bastante o Guia Alimentar justamente para desenvolver políticas nessa área da segurança alimentar. Bacana, obrigada então mais uma vez, Erival, pela presença. Jéssica, também obrigada por estar aqui com a gente no Saúde no Ar. Obrigada pelo convite, até a próxima. Ok, e você confere toda segunda-feira o quadro Comer e Ser. Tá aí a dica de uma série que podemos fazer sobre alimentação e dieta para pessoas com necessidades especiais. E quem sabe também você pode sugerir outros assuntos aqui para o nosso programa. Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com o tema clareamento dentário de forma natural. Não perca, até lá.